Olá, pessoal. Hoje o meu assunto aqui com vocês é um assunto que eu acho que passa pela cabeça de todo mundo que, de alguma maneira, tem que participar de um processo judicial, seja propondo ou seja respondendo a um processo judicial. Quanto tempo demora uma ação? Como vocês já devem prever, uma ação ela não tem efetivamente como ser previsto o prazo para que ela se conclua. Às vezes, uma ação pode demorar meses, às vezes anos. Tudo vai depender de uma série de fatores, entre os quais a justiça, que vocês vão ingressar com essa ação, que tipo de ação é essa, tá? E o andamento dessa ação, tá? Muitas vezes vocês têm, acontece muito da gente saber, fulano já ganhou essa ação, fulano com tantos meses já teve o resultado da ação. Muitas vezes isso não é uma verdade em si, porque ainda falta um grande caminho até ser resolvido, porque como as pessoas que não estão no dia a dia direito, às vezes leem uma sentença. Uma sentença não significa que a ação foi resolvida. A ação tem uma sentença e aí ela cabe recurso, cabe uma série de coisas. Alguém diz, minha ação é igual àquela ação. Às vezes não é. Às vezes existem detalhes que não são necessariamente iguais ou coisas que efetivamente acontecem num caso que não acontecem no outro, que levam a resultados diferentes, a tempo diferente de duração dessa ação. Então, a primeira coisa que vocês devem saber é que tudo depende. Como é que vocês podem, de alguma maneira, se tranquilizar ou se nortear sobre o prazo de duração dessa ação? Primeiro, ter uma conversa muito franca com um colega, com um advogado que vocês venham a contratar ou a ser representados, para que ele lhe coloque as expectativas. Às vezes eu tenho, não, a sua ação a gente vai mover e aí a gente vai mover na justiça X. E a gente sabe que justiça X, com esse tipo de ação, geralmente a gente pode dar um prognóstico, mas nem sempre esse prognóstico é cumprido. Mas a gente pode ter uma ideia. Então é importante conversar com esse advogado, com o advogado de vocês, para que ele possa nortear. Um segundo ponto muito importante é o trabalho de bastidor, né? É o trabalho de acompanhamento. Ou seja, o processo, cada movimento do processo deve ser acompanhado pelo escritório. O escritório deve ter um sistema, deve ter pessoas encarregadas de monitorar esse sistema para saber o desenvolvimento dessas ações. Então, há um movimento tal, esse movimento acontece, a parte se manifestou, o juiz vai num despacho, ou até mesmo o cartório vai num despacho, num ato ordinatório, determinar que a parte se manifeste. Mas se o escritório acompanha de perto, ele se antecipa, ele pode, antes de fazer o juiz dar o despacho ou o cartório fazer o ato, o advogado pode se manifestar no processo. Outra coisa muito importante, ontem mesmo eu estive no fórum, em vários fóruns, inclusive, fazendo as diligências. A gente tem diligência em processos, inclusive é isso, em processos que têm 10 anos de tramitação, em processos que têm 2 anos de tramitação, processo que tem semanas de tramitação. Então, é importante também esse trabalho de bastidores, trabalho de acompanhamento processual do advogado, do escritório, junto ao fórum. Isso é muito importante. Por quê? Porque o contato com os magistrados, o contato com os servidores, faz com que o seu processo tenha efetivamente uma atenção, não que uma atenção diferente, mas como se diz a história, o que está sendo acompanhado, o que está sendo diligenciado, obviamente vai ter uma certa prioridade, vai ser visto de uma maneira. Você já abrevia tudo que um servidor, um magistrado teria que fazer com uma conversa de um advogado com eles, de repente ele já clareia a visão do que é o processo e isso agiliza, né, a tomada de posição. Então, é muito importante sempre isso, vocês terem contato com o advogado, porque ele vai, a partir de, eu sempre digo, a gente vai caminhando, não é? Então, o processo vai se resolvendo e você, aos poucos, vai definindo o encaminhamento ou as perspectivas de fim ou não. Além disso, como já disse, uma sentença não é final. Há recursos aos tribunais. Então, é sempre importante esse contato direto com o advogado, essa conversa com o advogado, que também tem que ser isso. É importante dizer, às vezes o advogado fica meses sem dar um retorno. É porque efetivamente não existe o retorno. Não é que o judiciário não queira fazer o processo andar. É que às vezes há um acúmulo de processos, às vezes a decisão é um pouco mais complexa, exige uma análise muito mais aprofundada e faz com que o processo demore. Enfim, o importante é você ter um diálogo, um canal de comunicação com o seu colega, com o advogado, com o seu advogado, e para que ele possa te esclarecer e você, acima de tudo, saiba isso.
a ação acontece, um bom profissional acontece, no tempo certo ela se realiza, tá? Eu espero ter ajudado a vocês e me coloco à disposição para que vocês, tendo alguma dúvida, se eu puder ajudar, manda um direct aí para a gente, fala aí nos comentários se você tem alguma coisa que você acha que pode nos ajudar e, sendo o caso, nós teremos o maior prazer em respondê-los dentro das nossas possibilidades, tá bom? Um abraço a vocês e até a próxima.